Hoje nós estamos terminando, terminamos 2009, e o balanço, qualquer indicador que a gente possa pensar, possa observar, e o mais importante para mim é o do emprego. Então, o indicador do emprego é que o Brasil, mesmo diante da crise, ele foi um dos primeiros, foi o primeiro praticamente país a sair, a mostrar uma retomada de crescimento da economia. E o importante é que a gente terminou 2009 com um saldo de praticamente 1 milhão de empregos ainda com carteira assinada de saldo positivo. Então, este, para mim, é o dado mais significativo. Podemos pegar a inflação, podemos pegar o resultado das empresas, as exportações, todos. Mas o mais importante, eu acho que foi o emprego. O emprego, esse saldo foi muito importante. Ou seja, acumula um resultado positivo e o clima que nós observamos das empresas, dos setores econômicos, é um clima de muito otimismo para 2010. Fala-se em crescimento de 5% até 6% na economia nacional. Mas o importante é isso, que a gente continue até retomar integralmente os empregos que, infelizmente, nós perdemos no final de 2008. Em 2009, no mês de março, todos os sindicatos, a CNM, eles realizaram um seminário. Naquele momento, todo mundo atirava para todo lado e, de repente, veio a ideia dos trabalhadores de criar um seminário que envolveu o governo do Estado, governo federal, prefeitos, comunidades. Você acha que esse seminário foi o norte para o Brasil? Dali saiu as ideias para o Brasil sair da crise? Olha, você mencionou talvez um dos fatos mais importantes que aconteceram, porque diante daquela divergência de qual caminho a seguir, os empresários de um lado, o governo de outro, os trabalhadores e os seus sindicatos de outro, cada um tentando ver o seu interesse, né? Acabou aquele seminário que foi o ABC, né, enfrentando a crise. Eu acho que ele foi um marco importante, porque a presença da ministra da Casa Civil, a Dilma Rousseff, muitas lideranças, vários ministros do trabalho, da indústria, da Receita Federal, ou seja, aquele momento ali, eu acho que foi um momento de convergência de interesses. E o ABC sempre foi uma espécie de farol, né? Uma espécie de referência para qual caminho. E aquele seminário foi importante, porque ele colocou claramente que o caminho para a gente enfrentar a crise não era de um querer tirar do outro, mas é como é que a gente investia e segurava o enfrentamento da crise, não com decisões para aumentar a crise, e sim com decisões que ajudaram a fortalecer o mercado interno. Então, a política de aumento de crédito por parte do BNDES foi um dos assuntos fundamentais naquele seminário. A própria posição firme do Ministério da Fazenda em dizer que a taxa de juros ia ficar abaixo de 2 dígitos, ou seja, ia ser menos de 10%, ou seja, uma das taxas de juros menores da história do país, apesar dela ser alta. Agora, aquelas decisões foram importantes porque foi um sinal para a sociedade, um sinal para o Brasil, e fortaleceu a posição. Então, como o ABC tem uma potência, e principalmente o setor automobilístico, aquelas medidas que foram tomadas em relação à diminuição do IPI, o estímulo aumentando o crédito por parte do Banco do Brasil, Caixa Econômica, isso foi fundamental. Ou seja, houve uma retomada da credibilidade, houve um ambiente de retomada de investimentos, e a gente percebeu claramente que foi nesse rumo que as coisas se intensificaram. Depois veio medidas a favor da construção civil, veio medidas a favor da indústria de bens e capitais, de máquinas, veio medidas que favoreceram a indústria de motos. Ou seja, foram várias medidas importantes que o governo, dialogando com a sociedade, e esse era o objetivo daquele diálogo do ABC, ele conseguiu ser um marco importante. Essas medidas foram eficazes, tanto é que o Brasil, rapidamente, logo no final do ano, já demonstrou uma curva invertendo a queda para a geração de emprego, para aumento da economia. Todos os setores e atores envolvidos, eles tiveram, logicamente, um papel fundamental, importante na discussão
para retomar o crescimento, sair da crise. O governo federal ele teve ali as ações enérgicas de reduzir o IPI, né? Os sindicatos eles fizeram a discussão de redução de jornada, até jornada de trabalho, e muitas vezes com até redução de salário para tentar salvar o emprego. Né? Ocorreu que nesse período discutia-se abonos, né, para manter a renda do trabalhador, né, para não ter o trabalhador não pagar a conta pela crise. Você acha que todos os setores fizeram o seu papel? Na sua opinião, o governo do Estado de São Paulo ele fez o que deveria ser feito ou deixou a desejar na sua contribuição em relação à crise? Não, inegavelmente o papel do governo do Estado de São Paulo, em particular, que representa 40% do PIB nacional, foi um governo totalmente omisso. Até parecia que ele estava torcendo para aprofundar a crise. Consequentemente, com um olhar eleitoreiro, porque agora nós teremos eleições da sucessão nacional e dos governos estaduais, senadores, deputados estaduais, deputados federais, e ele estava olhando muito mais atento ao calendário eleitoral do que o enfrentamento da crise. Ou seja, o interesse de defesa do país estava subordinado ao interesse eleitoreiro, partidário. Então, foi lamentável a participação do governo do Estado. Mesmo algumas medidas que ele chegou a anunciar em meados de fevereiro de 2009, elas acabaram, muitas delas, sem ter sido implementadas. Como, por exemplo, uma das medidas que era isenção para o setor de máquinas e bens e capitais, que acabou não implementando. Que era uma forma, ele acabou deixando para regulamentar e definir os setores posteriormente, dos incentivos, e acabou não acontecendo nada. Então, de qualquer forma, o país e a sociedade foi maior, né? Os sindicatos, os líderes empresariais, o governo federal, os prefeitos, né, de boa parte da cidade, das grandes cidades, em particular aqui de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, Mário Reale em Diadema, o Oswaldo Dias em Mauá, quer dizer, se envolveram diretamente para buscar essas medidas que contesse, né, aquela avalanche que não era uma marola, mas também não era tsunami. E o presidente Lula, com a sua sabedoria, com a sua visão, ele enfrentou, e não é à toa que hoje qualquer perspectiva que se apresente, ele se colocou, se fortaleceu muito. Não só aqui no país, mas principalmente no internacional. Haja visto aí as referências que toda a imprensa internacional tem feito ao presidente Lula. Então, foi uma mesquinharia por parte do governo do Estado, liderado pelo governador Serra. O secretário de Desenvolvimento praticamente não teve nenhuma ação, nenhuma medida de impacto que fizesse coro com as medidas que o governo federal. Enquanto o governo federal estava diminuindo tributos, estava incentivando a produção, ele aumentou impostos em alguns setores. Ou seja, antecipou o recolhimento. Então, evidentemente, quem não estava apostando no quanto pior, melhor. Mas, felizmente, quebraram a cara, o Brasil está se fortalecendo e, evidentemente, o resultado dessas opções políticas nós vamos ter agora em outubro desse ano.